Estamos celebrando a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Depois das festas de Jesus, as festas dos apóstolos ocupam o primeiro lugar no calendário litúrgico. Jesus é a pedra primeira, e é ele quem põe a pedra segunda, que é Pedro. E depois então das festas propriamente cristológicas, nós nos ocupamos em primeira grandeza e importância das festas dos apóstolos, os chamados pilares, colunas da igreja. Jesus, a pedra fundamental, e os apóstolos, cada um conforme o seu dom e o seu carisma próprio, cada um se torna então pilar, coluna da igreja. Hoje, celebrando Pedro e Paulo, celebramos, digamos assim, os primeiros elos que nos unem a Cristo, a pedra fundante. E nesse conjunto de elos que vai se multiplicando até o último dia, esse conjunto de elos começa então com Pedro e Paulo. E aqui somos chamados, portanto, a pensar na igreja, a pensar no Papa. Hoje é o dia do Papa, e a rezar por ele, pelo seu ministério, pela sua saúde, pelas suas inovações, pelo seu coração de pastor, de modo que ele continue sendo como tem sido, no jeito de estar, no jeito de falar, no jeito de ser Papa, continue sendo essa presença do Cristo simples, pobre, no meio de nós. É isso que faz a igreja ser diferente, ou pensar no caminho de diferença. Mas é também lugar de pensar no nosso lugar dentro da igreja. Porque a igreja não é o Papa. A igreja são todos aqueles que, crendo em Jesus, tomando lugares diversos dentro dela, vão então no caminho da vida da história, avançando para o fim, para o dia do encontro com o Senhor, com o amado, que aqui nós encontramos debaixo do véu do sacramento, da palavra, do irmão. É esse Jesus que nós contemplamos aqui velado, é esse que nós veremos face a face no céu. E aí, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, então, é um lugar de pensar o nosso ser de igreja. E aqui há muito que dizer nesse dia. Primeiro, Pedro e Paulo já desenham em si mesmos dois modos de estar no segmento, dois modos de estar na igreja, e dois modos aqui querem significar exatamente a diversidade, a multiplicidade de expressões de fé, de expressões de serviço, de expressões de segmento. Pedro representa, como pescador hoje, talvez alguém que não conhecia mais do que o aramaico de cada dia, representa o simples, que se abre ao Senhor que chama. Paulo é o mestre, o doutor, o intelectual, o que conhece as línguas e circula bem entre elas, a ponto de entrar e conversar em qualquer ambiente. Mas também esse, ou esses, chamados ao segmento. Pedro representa a instituição, foi imposto, como nós ouvimos hoje, pelo próprio Senhor, foi imposto pelo próprio Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta terra construirei a minha igreja. Pedro representa então a instituição, aquele que foi imposto por mandado do Senhor Jesus. Paulo representa exatamente a presença carismática, enquanto cheio do Espírito. Paulo também encontra lugar aqui nesta igreja e atua dentro dela de maneira fecunda e profundamente eficiente.
Paulo representa, portanto, né, o outro modo de estar, sem pertencer, digamos assim, à cabeça, ao corpo institucional. Paulo representa aqui aqueles que estão dentro, que fazem parte, que fazem tudo. Se Pedro representa aquele que coordena, Paulo representa aquele que trabalha. Se Pedro representa aqueles que estão por ofício, mais ligados a um lugar só, Paulo representa aqueles que giram por toda parte para falar de Jesus e anunciar aos irmãos. E não há limite de onde ou até onde podemos ir. Todo lugar onde houver o servir, ali está o coração envolvido, capaz de acolher o anúncio de Jesus. Então percebam que esses dois aqui no princípio representam também, digamos assim, os modelos, os modos de fé, de seguimento, de pertença, de missão. É assim também entre nós, entre vocês. Aqui também tem gente pequena, tem gente grande, tem gente simples, tem gente culta, tem gente dedicada talvez às tarefas de coordenação, e tem gente no batente de cada dia correndo atrás daquilo dali para dar conta daquilo que lhe foi designado como tarefa. Tem gente que, como Pedro, fez uma experiência marcante do Senhor, que ele pôde conhecer, com quem conviveu, por quem foi pessoalmente chamado e posto como primeiro entre os 12. E tem gente que encontrou Jesus no caminho da vida. Pedro é o chamado da primeira hora, Paulo é o chamado da outra hora. Pedro é aquele que, e aqui também tem gente assim, Pedro representa aqueles que foram chamados desde a infância e cresceram numa família cristã católica. Paulo representa aqueles no meio de nós que foram chamados mais tarde, que até quem sabe perambularam por outros lugares, por outros caminhos, por outros espaços religiosos, e que se encontraram em algum momento no caminho com Jesus, e estão agora conosco e com Jesus. Pedro é aquele que alcançou Jesus no caminho. Paulo é aquele que foi alcançado por Jesus no caminho. Aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós. A nossa igreja é paulina e pequena, e talvez mais paulina, que nós também não estivemos com Jesus, não vimos Jesus como Pedro viu. Fomos encontrados no caminho da história, no caminho da vida, e como Paulo também temos aí no nosso coração. Então, a primeira coisa importante hoje é perceber que esses dois apóstolos simbolizam em todos os tempos a diversidade da igreja. Nós não somos iguais, não temos que ser, graças a Deus não somos. Cada um tem a sua história vocacional, tem a sua história de fé, tem a sua história de descoberta de Jesus, e cada um está chamado exatamente como Pedro e Paulo, dependendo de onde começou o caminho, cada um está chamado no hoje da sua vida a dar o melhor de si para Jesus, o melhor de si para a igreja, porque é aqui na igreja, no coração do mundo, que nós nos mostramos bem, fazendo o que cabe a cada um. Ser diferente não é pobreza, nem enfraquecimento. Ser pobreza, ser diverso, ser diferente é riqueza e expressão da criatividade de Deus, que chama cada um o seu tempo e para fazer uma tarefa especial na igreja. Essa é a primeira coisa importante. Mas queria também, a partir das leituras, capturar para nós, quando eu falo para nós, a nossa igreja aqui diocesana, alguns elementos importantes para o nosso ser de igreja, de modo que a nossa igreja particular de Divinópolis, a nossa diocese de Divinópolis, possa crescer sempre mais na fidelidade ao Senhor e na fidelidade ao nosso tempo, de modo que neste tempo nós façamos o que Jesus espera que façamos por Ele. Assim, a primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos faz
visitado por Deus, que o dia de lá, abrindo as portas, mantendo fechados os olhos dos soldados, para que Pedro pudesse passar, até que chegasse na rua e fosse embora. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Qual é a primeira coisa, a partir daqui, que nós podemos desejar para a nossa igreja diocesana? Primeiro, a coragem. Nós precisamos ser uma igreja corajosa, um bispo corajoso, padres corajosos, leigos e leigas corajosos, religiosos corajosos, de modo que nós não nos perdemos aquilo que nós temos que dizer e aquilo que nós temos que fazer, e deixemos de dizer e de fazer por medo de quem possa nos perseguir ou retalhar por isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, o que implica, portanto, que a nossa presença no mundo transforma o mundo, as estruturas do mundo, as realidades do mundo. E se nós nos calamos diante de injustiças, de violências, de falsidades, de perseguições, certamente não estamos dando testemunho da fé. Precisamos de uma igreja corajosa. E o Papa Francisco tem dito isso muitas vezes. E uma igreja corajosa que sabe acampar os seus perseguidos. Porque muitos fracassaram ou recuaram porque não se sentiram apoiados pela igreja. Quando foram defender alguma causa, quando foram assumir algum trabalho, quando foram se apresentar diante de algum pretenso grande deste mundo, muitos recuaram porque não sentiram o respaldo da igreja. Queria convidá-los, e me dispor também a isso, a que sejamos uma grande família onde uns protegem os outros. Se alguém tiver que sofrer porque disse uma coisa, porque fez outra coisa, por causa de Jesus, que nós estejamos lá. Que esse irmão não sofra sozinho, que esse padre não sofra sozinho, e espero não sofrer sozinho, quando tiver que ser eu a dizer alguma coisa que incomode os grandes desse mundo. Assim foi com Pedro. E bonito dizer, é isso que ele diz, que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava constantemente a Deus por ele. A nossa oração mata o nosso medo. A nossa prece diante pelos outros extingue o nosso medo. Por isso, essa é a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos cultivar entre nós: uma coragem rigorosa. Eu sei que aqui também em vocês há muitos desafios pastorais, sociais, que têm que ser enfrentados. E talvez a igreja seja a única que possa dizer com autoridade uma palavra que representa um grande número de irmãos. Quero pedir que o irmão vá no meio e disser algo que incomode os grandes aqui, que esse irmão vá no meio, não fique sozinho. Não fique sozinho, mas que ele se sinta acampado, apoiado na presença e na oração pela igreja da qual ele faz parte. Não será bonito saber que alguns dos nossos recuaram porque faltou o apoio da igreja judia, sobretudo diante dos grandes males e problemas e desafios que nós temos que enfrentar aqui. Essa é a primeira coisa, que sejamos uma igreja corajosa. Em segundo lugar, a partir da segunda leitura que ouvimos, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, onde Paulo apresenta ao povo o seu testamento espiritual: já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que eu queria pedir, como um traço que nós poderíamos construir entre nós, além da coragem de
falava na minha leitura, aqui posso e quero proclamar a todos a não desanimar jamais. A não desanimar jamais. E eu preciso dizer isso, porque muitos, e gente boa, muitos disseram: ah, porque o padre ABC me disse isso, ou não concordou com isso, ah, porque o meu grupo não concorda comigo, ah, porque eu não pude fazer aquilo, ah, porque não me deram aquela tarefa, ah, porque não me deram aquele recurso que eu precisava, e encontro nem motivos para dizer nada. Quero proclamar aos irmãos a ninguém desistir. Nós ou vocês não estão aqui a serviço do bispo, nem a serviço dos padres. Estamos aqui a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço da igreja que é dele. Que ninguém desanime antes da hora. Que ninguém desanime antes de completar a corrida. Que ninguém se canse a ponto de desistir. Que os que desistiram voltem. E que o Senhor renove sempre as nossas forças, para que cada um, no seu lugar, no seu estado, no seu lugar na igreja, possa combater o combate, completar a corrida, e a corrida se completa na morte e guardar a fé, acreditando que também para nós está reservada, aqueles que perseverarem até o fim, está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, nos dará. Que Ele está conosco, nos dando forças para que o seu nome seja levado a toda parte, a todos, e Ele nos libertará da boca dos leões e de todo mal, e nos salvará do seu reino celeste. E que o irmão se preocupe com o outro. Se o outro se demonstra desanimado, desejoso de ir embora, certamente vai dizer: aonde vais, irmão? Estás buscando outro? Só Jesus tem palavras que salvam. Só Ele vale a pena servir. Não temos onde buscar outro lugar de realização e de felicidade fora dele ou fora da igreja. Então que aqui esteja nossa segunda virtude a ser construída ao longo do caminho, né? A virtude da perseverança, do ânimo sempre renovado, da vontade de continuar, apesar das muitas dificuldades, problemas, pecados, fraquezas da igreja, dos seus ministros, dos seus membros. Essa igreja está confiada a nós, e nós não podemos permitir que o inferno prevaleça. Que o Senhor Jesus vai conosco, e foi Ele que nos chamou assim, nos amou também. E a última coisa também breve, pode nos ser tirada do Evangelho. Estamos aqui com Jesus, os discípulos em Cesareia de Filipe, e diante de um ponto, digamos assim, divisor de águas. Jesus avança na missão, e aqui se sente no dever e na necessidade de avaliar o caminho. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui vem a resposta certa de Pedro: tu és o Messias. E Mateus acrescenta uma palavra bonita: o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Gente, nós temos que ser sempre mais, e a cada momento uma igreja irá em Cristo, com os olhos firmes em Jesus, olhando para Ele, para o seu mistério de morte e de cruz, que nós somos chamados a aguentar a missão de cada dia, a suportar a perseguição de cada tempo, a superar o cansaço de cada tempo da missão. É olhando para Ele que nós somos chamados a perseverar. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa tem que ser a resposta de fé também guardada no nosso coração, a fim de que, olhando para Jesus, possamos
possamos levar e legar aos tempos futuros a igreja que recebemos de outros, aumentando elos até que chegue o